quando o conhecimento não traz libertação, mas destruição. Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar sobre um depoimento que eu encontrei na internet de um camarada que se prejudicou muito depois de passar a ter acesso a certas informações, as informações que nós estamos acostumados da pílula vermelha. De antemão, espero que esteja tudo bem aí contigo, tá bom? Peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos nessa. Sou solteiro, gosto de ler filosofia, psicologia, história, política, física, metafísica, física quântica e livros de autoajuda. Sei inglês avançado e tenho nível básico de alemão. Gosto de me alimentar corretamente. Sou viciado em academia, mas infelizmente também em anabolizantes, principalmente trembolona. Já fui viciado em pornografia, mas hoje controlo bem, com recaídas ocasionais. Então aqui a gente já começa a ver que a pessoa da história é muito intensa, né? Parece que aquilo que ela gosta realmente vai a fundo e pesquisa o quanto pode naquilo que gosta. Isso vai ser muito importante para alguns comentários que eu vou fazendo lá na frente, tá? Continuando a história dele. Até 2021 me considerava heterossexual. No entanto, sempre tive relacionamentos frustrados com mulheres. Conheci o movimento Red Pill, entrei em vários grupos e, nesses espaços, percebi muita misoginia. O ódio foi crescendo em mim até que jurei para mim mesmo que nunca mais me relacionaria com mulheres e me tornaria homossexual. Olha só. É a história dele, é o relato dele. Aqui não existe certo e errado, existe aquilo que a pessoa está vivendo. Tá bom? Então, segundo o que ele entende, quando ele entrou nesses grupos, ele começou a ver muita misoginia, né? E esse ponto também é muito importante. E aí ele fala que tentou se relacionar com homens, preferindo aqueles com traços femininos, mas fazia isso mais por ódio do que atração genuína. Hoje, ele já não sente mais esse ódio e gostaria de voltar a se relacionar com mulheres, mas se sente envergonhado e com autoestima muito baixa. Olha só. Aí ele fala, né? Raras vezes me relacionei com outro homem, porque me atraio por pessoas femininas. Por isso, tentava me relacionar com homens femininos que lembravam mulheres. No entanto, me forçava a isso devido ao ódio que sentia. Atualmente, não suporto mais essa situação. Nem sinto aquele ódio que antes habitava em mim. E aí ele termina falando. Gostaria de saber se alguma mulher aceitaria o que ocorreu comigo nos últimos anos. Penso em ir à igreja, fazer amizades por lá e quem sabe conhecer alguém. Gostaria de saber seu diagnóstico sobre minha situação e agradeço imensamente desde já. É importante ressaltar que esse texto eu encontrei num vídeo de um psicólogo. Por isso que tem essa questão de pedir dicas e indicações, né? Entender a situação dele, diagnóstico e tudo lá. Pois bem, antes de mais nada, espero que esse camarada ele tenha encontrado aí, nesse meio tempo, né, uma situação melhor de vida, tenha encontrado mais paz, né? E que seja realmente uma pessoa com um caminho melhor pela frente. Porém, qual o meu pensamento aqui? Nos últimos dias eu tenho pensado sobre qual o próximo tema para falar aqui no vídeo. E eu resolvi dar uma olhada nos outros canais masculinistas. E assim, caramba, parece que ainda estamos em 2020, né? Os assuntos, eles são os mesmos. Por um lado eu entendo que assim, sempre vai ter homens que estavam numa situação muito superficial de conhecimento e precisavam ter acesso a essas coisas, mas eu fico me questionando, mas e aí? Qual o próximo passo? Né? E aí também eu fico pensando o seguinte, uma coisa que nunca me saiu da cabeça, né? Quem já está nesse grupo masculinista há mais tempo, e já me viu em alguma live, já deve ter ouvido talvez algum comentário do tipo, mas não sei o que o Arsênicos faz aqui, tipo assim, não faz parte do grupo. Não falando por mal, mas querendo dizer o seguinte, mas tem uma família, tem uma mulher, tem filhos, tem uma vida, né, que a gente chama de normal, então por que está aqui?
E assim, uma coisa que pra mim era difícil de entender é que assim, eu ouvia muitas coisas negativas, né? Porque todo casamento é ruim. E eu vou dizer, acho que eu já disse isso em algumas situações. Eu cheguei a colocar o meu próprio casamento em questionamento. Quando eu comecei a receber a enxurrada de informações, então quer dizer que nenhuma mulher presta, quer dizer que todo casamento está fadado, é só questão de tempo, né? Enquanto as mulheres casadas verem algum valor no homem, vai estar junto, e se não prestar mais. Só que assim, tudo aquilo que eu vivo, que outras pessoas à minha volta vivem, vão de encontro a esse tipo de conhecimento específico. Eu não estou dizendo todo, né? Eu passei a entender, por exemplo, um pouco mais do comportamento da minha esposa e de outras mulheres. Eu passei a entender o meu próprio valor. Antigamente eu me colocava como alguém muito abaixo dela, e eu passei a entender que na verdade eu sou tão valioso quanto ela, né? Principalmente porque eu tenho uma mulher que não é brasileira, então já aconteceu de ouvir pessoas falarem assim: ah, deu sorte, hein? Pô, casou com uma estrangeira. Para e pensa assim, mas peraí, por que ela deu sorte? Ou, desculpa, eles falaram, né, em relação a eu ter dado sorte que eu encontrei ela, mas é o pensamento, mas por que eu dei sorte? E no caso dela, como é que fica? Eu não sou uma pessoa de valor também, né? Eu não dei sorte nem ela, eu fui abençoado e ela também, né? Da mesma forma. Então assim, ficava um pouco difícil, né? Porque, poxa, então quer dizer que não presta, então quer dizer que ela tá me enganando. E eu fiquei um tempo com essa paranoia na cabeça, né? Depois de um tempo, você vai entendendo, você começa a investigar mais, você começa a tentar entender melhor a situação. E hoje qual é o meu pensamento? Aí é o grande centro daquilo que eu quero falar no vídeo hoje, que é o seguinte: o conhecimento ele pode ser muito bom, muito ruim, porque ele vai depender da sua motivação e ele vai depender daquilo que você tem instalado na sua cabeça, que os coaches chamam de mindset, né? Esse ponto é muito importante. Se a gente vai para as questões bíblicas da história, né, da história recente, quer dizer, chegaram em outros povos e acabaram com várias vidas supostamente em nome de Deus, né? Mas será que foi realmente em nome de Deus ou foi em nome do amor a si mesmo e amor ao dinheiro? Essa que é a grande questão. Então, se a sua motivação ela é ruim, tudo aquilo que você tiver nas mãos, pode ser a Bíblia, pode ser um conhecimento valioso, pode ser qualquer coisa, vai se transformar numa coisa ruim, né? E aí a gente vai parar em alguns nobres aqui do mundo masculinista. Tem muita gente que chega aqui com a vida realmente destruída, acabada, né? E aí o que é que vai encontrar? Vai encontrar uma enxurrada de informação que pode ter algum fundo de verdade, mas se não for colocado na perspectiva correta, pode levar o camarada justamente a uma vida de autodestruição. Aí a gente volta para esse texto daqui que vocês acabaram de ouvir. E aí eu volto até a história do Robocop, né, que fez aquela série de vídeos e tal, e resolveu abrir mão da Red Pill, porque ele passou a se sentir infeliz depois que ele descobriu a Red Pill. E assim como esse camarada e vários outros também, né? Então, a minha mensagem é a seguinte, brother, antes de você querer ter muita informação, querer se munir de muita coisa, principalmente se você está chegando nesse meio, entenda primeiro quem você é. Cuidado com o excesso de informação, porque às vezes a gente pode estar bebendo de uma fonte que pode ter nutrientes, mas pode ter muita sujeira também, né? E dentro do nosso meio, assim como em qualquer meio, tem pessoas que são mal intencionadas, tem pessoas que são bem intencionadas, mas são muito mal informadas, tem pessoas que passaram por muitas frustrações e nem sabem, né, o quão mal eles estão. E assim, tem gente que até tem uma boa intenção, mas se você tem uma boa intenção, mas você tem coisas ruins a oferecer, brother, você pode se tornar um evangelista das notícias ruins e devastadoras, entendeu? Então assim, presta muita atenção nas pessoas que você está ouvindo, analise o mundo à sua volta, veja quem você é, para você não correr o risco de cair numa situação que às vezes pode não ter uma volta, né? Cair numa situação realmente desastrosa e ruim para você mesmo, tá bom?
Isso é o que eu tinha para falar. Espero que fiquem bem, tá certo? Deixem aí nos comentários o que os senhores pensam daquilo que foi falado aqui. Que Deus os abençoe bastante, mais que o suficiente, tá bom? Tenha uma excelente manhã, tarde e noite aí e até a próxima.